Bezerra Hashem, da Fiud Dalet, da Unidade. Olá pessoal, bem-vindo no Daf Shalom Aleichem. Estamos da Fiud Gimel Amud Bet, na última linha, Amar Abai, fala Abai. Rochveg Malim Asurim Lechol Betrumah. Se tem um Cohen que monta no camelo, ele não pode comer trumá depois de montar, porque suspeitamos que quando ele montou, isso estimulou o órgão dele e pode ser que ele se impurificou em impureza de Keri, ele talvez ejaculou, então por isso ele não pode comer trumá agora. Trumá é algo santificado, como a gente sabe, e o Cohen tem que estar puro para comer trumá. Então na dúvida, ele não pode comer trumá. Ele vai para o mikve, se purifica, ele pode comer. Tanamach fala a Braita também. Rochveg Malim Kulam Reshaim. Aqueles que montam em camelos são considerados perversos. Por causa disso, eles, nesse ato de montar, estimulam o órgão e pode ser que eles vão ejacular à toa. Asapanim Kulam Tzadikim. Aqueles que navegam constantemente, os marinheiros, os navegadores, são considerados justos. Porque eles têm situação de perigo o tempo todo no mar. Então eles estão sempre rezando e sempre fazendo tshuva, porque eles têm medo. Os que montam em burros, alguns são considerados perversos, alguns são considerados justos. E Kadei Amri tem duas explicações. Hademakaf, Hadelomakaf. Uma explicação depende. Se ele monta numa sela em cima do burro, então isso não estimula o órgão dele. Então ele é considerado justo. Se ele monta diretamente no burro, isso sim é problemático e ele é considerado perverso. Veika de Amri, outra explicação. Hademetartin, Hadelometartin. Depende. Podemos falar os dois casos é que não tem sela. Se ele monta com uma perna de cada lado, isso sim estimula o órgão dele e isso não é bom. Mas se ele monta com as duas pernas para um lado só, isso não estimula o órgão, então ele não se impurifica. Então isso ele é considerado um justo. Rabbi Yoshua ben Levi Lait Aman de Gane Aparket. Rabbi Yoshua ben Levi amaldiçoava as pessoas que dormiam de barriga para cima. Ele pergunta: V'amar Rav Yosef parkedan lo ikra kriyat shema. Disse Rav Yosef: aquele que está com a barriga para cima, deitado, não pode ler o Shema Israel. Não pode fazer kriyat shema lamitá com a barriga para cima. Porque isso é uma forma de desrespeito. Ele está recebendo o reinado de Hashem com o Shema Israel deitado com a barriga para cima. Então, Kriyat Shema ou Deloikra, Hamagna Shapirdan. Então parece que ele não pode ler o Shema Israel assim, mas dormir ele pode. E Rabbi Yoshua ben Levi amaldiçoava a pessoa que dormia com a barriga para cima. Então, o motivo que Rabbi Yoshua ben Levi não gostava disso é porque a pessoa que dorme com a barriga para cima, pode ser que durante o sono ele vai ter uma ereção e o órgão dele vai aparecer, isso é algo inapropriado. Então, ele não apoiava isso, ele até amaldiçoava a pessoa que dormia com a barriga para cima. Mas parece de Rabbi Yosef que isso é permitido, que ele não pode ler o Shema Israel assim, mas parece que dormir ele pode. Mas que não. Leian Magna Kimat Leshapirdan. Explica o seguinte, aqui não se trata que a pessoa está com a barriga para cima 100%. Ou seja, ele está deitado de costas, com as costas para a cama, mas um pouco inclinado para o lado. Então ele pode dormir assim, porque se vai ter uma ereção, o órgão não vai aparecer. Mas Shema Israel não pode ler assim. Ou seja, com a barriga para cima, mas um pouco inclinado para o lado, ele não pode ler o Shema Israel. Ele não quer Shema Kimat Leasur. Porque isso ainda é uma espécie de arrogância, receber o reinado de Hashem assim, mas dormir ele pode. O que ele não pode é dormir com a barriga totalmente para cima. Isso é Rabbi Yoshua ben Levi. Pergunta que Rabbi Yochanan, ele lia o Shema Israel assim, com a barriga para cima, mas um pouco inclinado para o lado. E Rabbi Yosef disse que isso é proibido, então como é que se explica? Então responde Shane Rabbi Yochanan de Bal Basarava. Rabbi Yochanan está numa situação diferente, ele era muito gordo. Ele não conseguia ficar 100% de lado. Então, a forma mais de lado que ele pode é essa de barriga para cima, inclinado para o lado. Mas uma pessoa normal deve ficar totalmente de lado para ler o Shema Israel Kriyat Shema Lamitah. Então, resumindo,
Dormir de barriga para cima ele não deve. Dormir de barriga para cima um pouco inclinado para o lado, tudo bem. Ler o Shema Israel não. Ele deve ler de lado, mas você não pode ficar de lado completamente, digamos que tem um machucado que não pode ficar totalmente de lado, ele é muito gordo, então ele pode ler o Shema Israel de barriga para cima, um pouco inclinado para o lado. Mantém uma nova Mishnah. Derech Bnot Israel Meshamshot Beshnei Edim. O costume das mulheres do povo judeu, em geral, é que quando eles fazem a relação, preparam antes 2 toalhas, 2 panos. Um para o homem se limpar depois e um para a mulher. E também vão ver se tem sangue. As mulheres mais discretas, elas têm um terceiro pano para verificarem o canal antes da relação. Então a gente já viu bastante nos domingos passados. Essa mulher é que ela mexe com alimentos santificados como trumá durante o dia. Então os sábios obrigaram que ela verifique diariamente o canal dela, então de passagem obrigaram também que ela verifique antes da relação. Uma mulher que não mexe com trumá durante o dia não deve verificar o canal antes da relação. Como a gente já viu bastante. Se a mulher, se o casal fez a relação, depois da relação o homem se limpou e viu sangue no pano dele, então significa que quando ele fez a relação a mulher estava nidá, eles estão impuros, a impureza de nidá por 7 dias e tem que trazer o sacrifício de hatat. Fizeram a relação com a mulher nidá, trazem o hatat. Se logo depois da relação, imediatamente a mulher se limpou e viu sangue, então é sinal que também durante a relação ela estava nidá, mesma coisa. Os dois estão impuros como nidá, também o homem, por 7 dias e tem que trazer o hatat, cada um. Se ela não se limpou imediatamente e verificou o sangue, passou um tempo e ela se verificou e viu sangue, então existe uma dúvida se eles fizeram a relação com a mulher nidá ou não. Pode ser que o sangue saiu depois da relação, então eles não vão trazer o hatat. A mulher está impura nidá, o homem está impuro na dúvida. Pode ser que ela estava nidá na hora da relação, pode ser que o sangue saiu só depois, ele está impuro na dúvida. Não trazem o hatat, não é certeza que eles pecaram com a nidá. Eis o acharzman, que deixa tered minamitá betadiach paneh. Então, fala a Mishnah melhor. Tem primeiro a verificação imediatamente depois da relação. Ela se limpou, viu sangue, os dois estão impuros como nidá. Depois desse período imediato, tem o período que a gente acabou de falar, que existe uma dúvida se o homem está impuro ou não. Isso é durante o período da mulher descer da cama e se limpar. Digamos que isso demora 30 segundos. Nesses 30 segundos, se a mulher se verifica e vê sangue, o homem está impuro na dúvida. Se passaram esses 30 segundos, que é o tempo da mulher descer da cama e se verificar, passou esses 30 segundos, e ela verificou o canal e viu sangue, então é como se ela viu sangue, nada a ver com o marido. Então ela está impura, ela tem a impureza das 24 horas antes também, o que ela encostou se impurificou nas 24 horas se é um alimento santificado. O homem é considerado puro. Ela viu sangue depois do intervalo relevante, então não suspeitamos que o homem se impurificou. Assim fala Tanakama. E ela tem impureza das 24 horas antes, o que ela encostou santificado se impurificou. E o marido que encostou nela também se impurificou, mas não é impureza de nidá, é uma impureza que demora um dia. Rebekiva Omer, Af metamed boala. Rebekiva diz que uma vez que ela é considerada impura nas 24 horas antes também, e eles fizeram a relação, o marido é considerado impuro como nidá. Tem impureza dos 7 dias. Conforme Tanakama não, tem só a impureza de um dia, porque ele encostou na mulher nidá. Conforme Rebekiva, uma vez que ele é considerado impuro nas 24 horas também antes, o homem é considerado impuro por 7 dias. Modim Chachamim de Rabi Akiva, Beroa Ketem Shemetamed Bola.
complementa a Mishnah, que Rebbe Akiva e Hamim concordam no seguinte caso. A mulher viu a roupa íntima dela, depois da relação, e viu uma mancha de sangue. Nesse caso, também Hamim concordam que o homem é considerado impuro na dúvida por 7 dias. Porque uma mancha de sangue na roupa íntima pode ser que ela já tinha antes da relação. E talvez é o sangue do ventre que saiu e manchou a roupa íntima. Então, existe uma dúvida relevante. Talvez ela esteja impura já na hora da relação, e eles fizeram a relação. Na dúvida, eles estão impuros por 7 dias. Então, também o marido. Fagmará, venei chusdim adama acholetu. Fizeram a relação e a mulher verificou o canal, viu sangue, são considerados impuros. Se verificaram imediatamente. Pergunta agora por quê? Talvez é sangue de um piolho que ela tinha no canal dela. Qual é a prova que isso é sangue de nidá? Amara Bizeira, otoma com baduku etzel macholet. Fala Bizeira, não tem piolhos no canal da mulher. Isso é uma versão. Bikadeame tem outra versão. Dahuku etzel macholet. O canal da mulher é apertado demais para o piolho entrar. Então, são duas versões. Qual a diferença prática, a nafkamina, das duas versões? A diferença é no seguinte caso. A mulher verificou o canal com um pano, viu sangue de um lado do pano, longe do sangue tinha um piolho amassado. Então o que? Conforme a primeira versão, que não tem piolhos no canal da mulher, então o sangue não vem do piolho. O sangue vem de dentro do canal, vem do ventre. E ela está impura. O piolho veio de outro lugar. Não, conforme a primeira versão, não tem piolhos no canal da mulher, então o piolho não estava dentro do canal. Então, o piolho veio de outro lugar e o sangue veio do ventre. E a mulher é considerada impura. Conforme a segunda versão falou, o canal da mulher é apertado demais para um piolho entrar. Mas aqui se trata da relação. Pode ser que tinha um piolho lá na área e o órgão masculino empurrou o piolho para dentro e amassou. Aí já pode ser que tem um piolho dentro. Então nesse caso é mais leve. Uma vez que pode ser que o sangue é do piolho, a mulher não é considerada impura. Com certeza. É impura na dúvida. Itmar foi ensinado. A mulher pegou um pano limpo, verificou o canal à noite, então estava escuro, ela não viu o que saiu no pano. Ela deitou de lado e colocou o pano da verificação entre as coxas dela. E dormiu assim. No dia seguinte, ela viu sangue na coxa dela. Então, Amarav, Tmea Nidá. Fala Rav, a mulher é considerada Nidá. Rav avalia que o sangue estava no pano e passou para a coxa. Então, ela é considerada Nidá. Amalei Rav Shimon bar Chia, ve'achosheshet amartla. Falou, sabe, para Rav, que antigamente Rav disse que ela está impura na dúvida. Agora ele fala que ela está impura com certeza. Então o que aconteceu é que Rav mudou de opinião, voltou atrás. A relevância para saber se ela está impura na dúvida ou com certeza, Tumat Vadai ou Tumat Safek, é, por exemplo, se ela encosta em Truma. Se ela está impura com certeza, temos que queimar essa Truma. Se ela está impura só na dúvida, pode ser que a Truma continue pura, então não podemos queimar essa Truma. Isso é uma das relevâncias. Itmar Nami também foi ensinado. Amar Shmuel Tmea Nidá, Vechen Morim Bemidrasha Tmea Nidá. Falou Shmuel também, e como os sábios do Betamidrash, a mulher é considerada Nidá, ou seja, revisando o caso. À noite estava escuro, ela verificou o canal com um pano limpo, não dá para ver o que saiu, ela colocou o pano entre as coxas e dormiu. No dia seguinte encontrou sangue na coxa. Falou os sábios, ela é considerada Nidá, avaliamos que esse sangue estava no pano e passou e sujou a coxa. E, então, continuamos. Lá. Outra situação. Estava à noite, ela pegou um pano que ela não tinha certeza se era um pano limpo ou um pano sujo, pode ser que já tinha sangue lá. E ela verificou o canal, não dá para ver o que saiu.
Venichatou bakufsa, e colocou numa caixa aberta. Lemachar matzah alav dam. No dia seguinte, ela verificou esse pano e viu que tinha sangue. Pode ser que é sangue que já estava antes, pode ser que é sangue que ela verificou agora, pode ser que é sangue que veio de um inseto, várias possibilidades. Amar Yosef, kol yamav shel Rabi Chia timeh. Fala Yosef, na maioria da vida de Rabi Chia, ele impurificou a mulher. O Letzik Natot Tier, quando Rabi Chia ficou velho, ele começou a purificar a mulher nesse caso. Então, originalmente Rabi Chia diz, avaliamos que é sangue de Nidá, e depois ele diz que não temos suficiente base para isso, pode ser que é sangue que já estava no pano, pode ser que é sangue de outra pessoa, pode ser que é sangue de um inseto, então, no final Rabi Chia facilitou. E Baru perguntam, sabe o que exatamente significa isso? Erike Amar, Kol Yamav Timeh Mishum Nidá, Uletzik Natot Tier Mishum Nidá, Vetimeh Mishum Keter? Será que originalmente Rabi Chia dizia que a mulher é Nidá, ou seja, que está impura com certeza, e quando ele envelheceu ele falou que ela só está impura na dúvida, como se ela tem uma mancha na roupa íntima, ela só é impura na dúvida? Será que é isso que mudou? No princípio era Nidá, depois era Keter, no princípio era certeza, depois era só na dúvida? Outra possibilidade é que originalmente Rabi Chia dizia que a mulher está impura na dúvida, Tumat Ketem, e quando ele envelheceu ele falou que a mulher é considerada pura. Não tem suficiente base para dizer que ela se impurificou. Como é que fica isso? Tashma uma prova. Detana fala bem. Exatamente esse caso. A mulher pegou um pano não verificado, pode ser que é um pano sujo, e ela verificou o canal à noite, não dá para ver o que saiu, colocou numa caixa aberta, no dia seguinte encontrou sangue no pano. Rebbe Omer Tmeah Mishum Nidá. Diz Rebbe, ela está impura com certeza. Só temos suficiente base para dizer que ela está impura. Rabi Chia Amar Tmeah Mishum Keter. E Rabi Chia diz que ela está impura na dúvida. A questão é, será que tem suficiente base para dizer que ela se impurificou? Betumat Vadai, como se tivesse certeza? Ou não, é só uma dúvida? Então, viramos a página. Amado Rabi Chia, falou Rabi Chia para Rebbe. Yatamodeh shetzricha kegris veod? Fala Rabi Chia para Rebbe. Você tem que concordar comigo que para a mulher ser considerada impura, essa mancha tem que ser de um tamanho que gris veod. É um tamanho relevante. Um gris é um círculo com o diâmetro de 1 centímetro. Então, falando Rabi Chia para ele, você tem que concordar que para a gente suspeitar que a mulher está impura, tem que ser que essa mancha tenha esse tamanho de gris e veod, um pouco mais do que um gris. Porque senão, pode ser que é de um piolho. Mas Levav falou Rebbe que sim, concordo. Amalo imken avatar setoket. Então falou Rabi Chia para Rebbe, se é assim você concorda comigo que isso é um keter. Ou seja, se a mulher verifica o canal e vê sangue, mesmo que é uma gota pequena de sangue, isso não é um keter, uma simples mancha. Isso é sangue que saiu de dentro do ventre. Então ela é considerada impura, nidá. Mas se é uma mancha, como nesse caso, era um pano que nem temos certeza se estava limpo. Pode ser que já tinha mancha de sangue. E pode ser que o sangue veio de outro lugar. É uma mancha que pode ser que veio da mulher, mas pode ser. Então fala Rabi Chia para ele. No caso desses, tem que ser, para a gente suspeitar que a mulher está impura, pelo menos, que a mancha tem esse tamanho que gris veod. Porque senão pode ser que é de um piolho. E Rebbe concordou. Então falou Rabi Chia, você concorda comigo que isso é uma mancha, um ketem? Quando existe uma mancha que impurifica a mulher, impurifica só na dúvida. Porque não temos suficiente base para dizer que veio do ventre. Então, falou Rabi Chia para Rebbe que ele tem que concordar que é só um ketem, que ela só está impura na dúvida. O que Rebbe vai responder? Rebbe Savar, baina que gris veod apu que me dá macholet, vekima de nafakla me dá macholet, vadai me gufat. Fala-me primeiro de tudo, tem esse pano. Realmente, para a gente dizer que a mulher está impura, tem que ser que a mancha tem que gris veod.
esse tamanho mínimo. Se não pode ser que é de um piolho. Mas, fala Rebbe, do momento que a mancha tem mais do que esse tamanho que é gris veod, então já não é de um piolho. Então, fala Rebbe, a próxima opção mais óbvia é que veio do ventre. Então, ela é considerada impura nidá. Ou seja, fala Rebbe, precisamos dessa medida que gris veod, porque senão talvez é um piolho. Mas se tem mais do que gris veod, esse tamanho mínimo, então já não é de um piolho. Então a próxima opção mais clara é que veio do ventre, da mulher que ela verificou à noite. Então ela é considerada impura. Temos suficiente base para dizer que ela está nidá vadai. Como se fosse certeza. My love. O que se vê dessa braita? Bezik no tokai. Habeal do to, timei mishum nidá. Shmamina. Quando o Rebbe Hia discute com o Rebbe, tem que ser que o Rebbe Hia já tinha envelhecido. Porque quando o Rebbe Hia era jovem, ele era aluno de Rebbe. Não vai discutir com o Rebbe na braita. Então, ele já tinha envelhecido. E depois de envelhecer, ele falou que a mulher está impura na dúvida. Então, você vê que quando ele estava jovem, ele dizia como o Rebbe que ela está impura com certeza. Então, isso resolve aquela dúvida de antes. Mishtabach lei Rebbe, le Rabbi Shmuel, be Rabbi Yossi, be Rabbi Chama bar Bisa. Dadam Gadolo, Rebbe elogiou Rabbi Chama bar Bisa para Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi. Falou que Rabbi Chama é um grande sábio. Amalo lekshavol leadcha avieu leadi. Falou Rabbi Shmuel para Rebbe, quando ele te visitar, manda ele para mim. Kiata, ele veio. Amale, baiminai milta. Falou Rabbi Shmuel para Rabbi Chama, pergunta alguma coisa para mim. Baiminai, ele perguntou. Batka be'et sheno badukla ve'enichato bakufsa lemachar matzah lavda. Mal. E ele perguntou essa dúvida que a gente acabou de ver. Uma mulher pegou um pano não verificado, verificou o canal à noite, não soube o que saiu, no dia seguinte ela viu sangue. Amalou que deveria Abba e Malach, ou que deveria Rebbe e Malach. Falou Rabbi Shmuel, como você quer que eu te responda? Primeiro a opinião de Rebbe, ou primeiro a opinião do meu pai, Rabbi Yossi? Amalou que deveria Rebbe e Malach. Falou Rabbi Chama, me fala primeiro o que Rebbe disse. Amar Rabbi Shmuel, Zeu shomrim alav de Adam gadolu, each manichin deveria Rav, shomrim deveria Talmid. Falei, Rabbi Shmuel, você e o Rabbi Chama que elogiaram tanto? Que é um grande sábio? Rebbe era aluno de Rabbi Yossi. Como é que você fala para eu falar primeiro a opinião de Rebbe, antes da opinião do que o rabino dele disse? Então, Rabbi Chama bar Bisa savar, Rebbe resh metivta, o tchukhe rabban kamei, o mechad de shmatete, e Rabbi Chama falou que não. Primeiro ele vai escutar o que disse Rebbe, antes do que disse Rabbi Yossi. Porque Rebbe era um grande Rosh Yeshiva. Muitos sábios vinham visitar Rebbe, e Rebbe falava os ensinamentos dele, e os sábios verificavam esses ensinamentos, elaboravam melhor. Os ensinamentos de Rebbe são mais afiados, mais verificados, por causa disso que ele toda hora estava com outros sábios, que visitavam ele, e os alunos dele. Então, primeiro ele quer escutar o que disse Rebbe, que o ensinamento é um pouco mais confirmado, antes do que disse Rabbi Yossi. Mais Rebbe, mais Rabbi Yossi. Que discussão é essa entre Rebbe e Rabbi Yossi? Que disse Rabbi Shmuel? Amar Avada bar Matna, Tana, fala o sábio Abraita, Rebbe metamé, Rabbi Yossi meteir. Rebbe diz que a mulher, nesse caso que a gente viu, ela é considerada impura, como a gente viu que Rebbe discutiu com Rabbi Hia, impura como se fosse certeza, e Rabbi Yossi diz que não tem suficiente base para isso. Então Rabbi Yossi falou que a gente considera a mulher como pura, não tem. Pode ser que o pano já estava sujo, pode ser que o sangue é de um inseto, pode ser que o sangue é de outra pessoa. Então, Rabbi Yossi facilitou. Namara Bizeira fala Bizeira, que Shetime Rebbe, que Rebbe Meir. Rebbe, quando impurificou a mulher, falou como Rebbe Meir dificultando a lei. Shetir Rebbe Yossi, ele atzmotir. Quando Rebbe Yossi facilitou, ele facilitou porque essa é a opinião dele. Detran, como fala a Mishnah. Aisha shaita osat tzrachea veratada. Fala a Mishnah, a mulher urinou e viu sangue na urina. Rebbe Meir Omer, im omedet b'tmeah, im yoshevet teorah. Fala Rebbe Meir, se a mulher estava muito apertada e ela urinou de pé, não conseguiu segurar, e ela viu sangue na urina, é considerada impura. Mas se ela estava sentada, então ela é considerada pura. Explica melhor o que disse Rebbe Meir. Se a mulher está de pé, ou seja, ela estava muito apertada, ela não conseguiu segurar,
Então tinha uma grande quantidade de urina. Pode ser que parte da urina subiu um pouco no canal, próximo ao ventre, em direção ao ventre, e onde tinha sangue, e isso tirou o sangue junto com a urina. Então, família, a mulher é considerada impura. Mas se a mulher urinou de forma normal, não estava tão apertada, tem menos pressão da urina, etc. Então, a mulher é considerada pura. Pode ser que é sangue de algum machucado, que a mulher tem alguma infecção. Rabi Yossi, fala Rabi Yossi, tanto se a mulher urinou de pé ou sentada, não faz diferença, ela é considerada pura. Então, Rabi Meir dificultou a lei. Mesmo que existe uma suspeita, Rabi Meir já impurificou a mulher. Antes também Rabi tinha suspeita, no caso do pano não verificado, que a mulher encontrou no dia seguinte sangue. Rabi também, por causa de uma suspeita, Rabi já disse que tem suficiente base para impurificar a mulher. E Rabi Yossi facilitou a lei nos dois casos. Amar de Ravacha Berderava de Ravashi, pergunta o sábio, Ve'amar Rabi Yossi Berabi Hanina, que Shetemer Rabi Meir, Lotime ela Mishum Ketem, Ve'inu Rabi Mishum Nida que Amar. Perguntou, disse Rabi Yossi Berabi Hanina, que quando Rabi Meir dificultou a lei nesse caso, que ela urinou de pé, falou que ela está impura na dúvida. E quando Rabi dificultou a lei naquele caso do pano não verificado, impurificou como se fosse vadai, como se fosse certeza. Como é que Rabi Zera disse que Rabi vai como Rabi Meir? Amar falou Ravashi que não. Ananachi kamrinan ki itman aí mishum nida itman. Fala Ravashi que não foi isso que disse Rabi Yossi Berabi Hanina. A gente recebeu que ele disse que quando Rabi Meir impurificou a mulher, no caso que ela urinou de pé, impurificou bevadai, impurificou com certeza. Ou seja, que tem suficiente indicador ou base para dizer que ela está impura, então já é considerado tumat vadai. Nimtzal shelaot yom tmei. Viu na Mishnah, o casal fez a relação, imediatamente depois da relação ela verificou o canal, viu sangue, então os dois são considerados impuros, tem que trazer o sacrifício de Hatat. Tá no Rabban fala Braita, eis o shur veset. O que é considerado uma verificação imediata? Mashal shamash ve'et she'omdim be'etzad hamashkov, be'etziat shamash nichnas et haveveset. Fala Braita. Essa verificação imediata é o seguinte, é que quando o órgão masculino saiu, imediatamente a mulher terminou a verificação. Então, haveveset she'amru lekinu havalon lebdika. Então é o seguinte, a Mishnah disse que a mulher verificou imediatamente o canal, imediatamente depois da relação viu o sangue, os dois são considerados impuros, nida. Mas isso significa que a mulher limpou o canal dela por fora e viu sangue. Esse é o caso que isso confirmou que eles fizeram a relação com nida. Mas se ela não viu sangue dessa forma, ela verificou as partes internas dela, as dobras, etc., e viu sangue, não é imediato. Como disse a Braita, que a verificação imediata é quando é imediatamente depois que o órgão saiu. Aí o homem é considerado impuro por 7 dias. Então, isso é só se ela viu sangue fora do canal já, quando ela limpou, na saída do canal, aí se vê que o sangue já tinha saído durante a relação. Mas se isso não aconteceu e ela verificou as partes internas, as dobras, etc., não é imediato. Então o homem é considerado impuro só na dúvida. Nimtzar shela leachar zman. Como a gente falou, se a mulher verificou depois desse período imediato e viu sangue, o homem não é impuro com certeza, só é impuro na dúvida. E eles não trazem o khatat, não é certeza que eles fizeram a relação com a nida. Então, Tana vechayavim Hasham Talui. A Braita disse que eles têm que trazer o Hasham Talui. Quando existe uma dúvida se a pessoa tem que trazer o khatat ou não, de modo geral a gente fala, tem que trazer o Hasham Talui. Então disse a Braita, eles têm que trazer o Hasham Talui. Existe uma dúvida se eles fizeram a relação com nida. E a Mishnah não falou isso. A Mishnah falou, não trazem o sacrifício. Parece que não trazem também Hasham Talui. Por quê? Então, então ele dá Maitama. Porque conforme a nossa Mishnah não se traz o Hasham Talui, Bainan Chaticham Eshtei Chatichot. Então a gente viu uma discussão algumas vezes já, mas vamos repetir. Existe uma discussão
Quando se traz o Hasham Talui? Então, o caso mais grave é, por exemplo, tem 2 pedaços de carne na frente da pessoa. Um é sebo, um é gordura. O sebo é proibido, a gordura é permitida. Não sabemos qual é qual. A pessoa comeu um pedaço, não sabemos se ele comeu sebo ou gordura, chelev ou shuman. Nesse caso, ele traz o Hasham Talui, porque itchaza kisura, é chaticham eshte chatichot. Tem algo proibido lá, com certeza. Tem um pedaço que é chelev. Não sabemos se ele comeu ou não. Nesse caso, itchaza kisura tem aqui a proibição, então ele traz o Hasham Talui. Tem outra opinião que fala mais. Que se tem um pedaço só, talvez é sebo, talvez é gordura, e a pessoa comeu, traz o Hasham Talui. Mesmo que não tem itchaza kisura, não é certeza que tem algo proibido aqui, não é certeza que tem sebo, tem só um pedaço. Mesmo assim, tem uma opinião que fala que ele traz. Então, essa é a discussão entre a Mishnah e a Braita. A Mishnah diz, quando existe uma dúvida se o casal fez a relação com a mulher nidá ou não, não se traz o Hasham Talui, porque não tem com certeza uma nidá aqui, na hora da relação. Existe uma dúvida se ele fez a relação com a nidá ou com outra. Não é esse o caso. Então não se traz o Hasham Talui, é uma mulher só, duvidosa. A Braita fala que sim traz o Hasham Talui, porque a Chaticham Eshte Chatichot também traz, conforme a Braita. É uma dúvida sobre uma mulher, se é nidá ou não na hora da relação, conforme essa opinião também se traz. A base para essa discussão, que a gente acabou de ver, de Chaticham Eshte Chatichot, é baseada em psukim, não é algo por lógica que se foi deduzido. Isso eu falei que agora paramos aqui por hoje. Não perca, amanhã vamos continuar esse assunto da verificação depois da relação, mulher do sangue, o que se faz, como o mais. Amém.